Curta, siga, compartilhe. O que interessa dessa história é que quando acabou essa confusão toda, nós pegamos os helicópteros do IBAMA e fomos sobrevoar, Márcio, as 3 reservas indígenas que cercam Espigão do Oeste: Roosevelt, Zoró e 7 de setembro. Numa dessas, sobrevoando uma dessas reservas, havia uma fenda no mato, na floresta, onde os indígenas, para deixar bem claro, estavam explorando, estavam garimpando. Estavam as bombas lá funcionando tudo. Quando viram os helicópteros, turma, pumba, correu. Nós pousamos lá, turma correu para dentro do mato, mas depois volta, né? Os mais idosos, as crianças, as mulheres, e ao final veio o cacique. E o cacique virou, Plínio, e disse assim: ministro, governador. Eu falei, você sabe que o cara vestido, short, camiseta, não tinha ninguém pelado de cocar lá. Eu falei, vocês sabem que o que vocês estão fazendo é ilegal, não podemos permitir isso. Ele falou, eu sei, mas é o que nós temos para fazer aqui, é assim que a gente sobrevive. Eu falei, tá bom. Você sabe que nós vamos ter que inutilizar essas bombas. Ele falou, pode inutilizar, semana que vem eu compro outra. Aí conversa vai, conversa vem. Esse senhor disse, eu perguntei, quanto que você fatura, quanto você tira aqui de dinheiro? Ele ficou meio sem graça, tentou se esquivar da resposta, mas no final ele respondeu. E ele ganhava R$40 mil por semana. Ou seja, como é que você vai evitar uma atividade econômica que rende ao sujeito no meio da floresta, lá em Rondônia, lá longe, R$40 mil por semana, simplesmente dizendo, olha, a Greta está muito triste que vocês estão usando a floresta, o Caetano Veloso falou que não vai dar mais show. Não esquece, esses caras não vão parar de fazer isso, porque não tem alternativa econômica. E as ONGs estão fazendo o quê? Pegando esses caras e dizendo, os índios estão sendo explorados. Não estão sendo explorados, são eles que estão explorando. São eles que querem mandar o filho para a universidade, ter carro, ter celular, se vestir adequadamente, ter medicamento. Ou a turma acha que o pessoal vive na Amazônia cozinhando ervas medicinais, idolatrando o Rei Sol, acorda cedo, caça, depois volta no final do dia, faz uma dança para o Rei Sol e vai dormir de novo. Não existe esse índio mais. Nós estamos tratando os indígenas, e as ONGs estão fazendo uma parte desse trabalho, de menosprezar os indígenas, de tratá-los como cidadãos de segunda classe, ignorando as suas aspirações. Segregando. E para terminar a história dos indígenas, que eu não era da FUNAI, não posso ficar falando muito de coisa que eu não conheço a fundo. Nós fomos, quando houve aquelas cartas internacionais, Plínio, inclusive banqueiro brasileiro assinando carta, que está condoído, quer dizer, a raça que mais explora o brasileiro com juros e tudo, vai dizer que está condoído com a Amazônia. Mas enfim, essa turma fez tanta carta, tanto alvoroço em cima do governo, que o vice-presidente Mourão, senador dessa casa hoje, organizou uma viagem para a Amazônia para os embaixadores europeus. Nós rodamos com eles a Amazônia toda. E terminou com a visita em Maturacá, naquele pelotão de fronteira. Houve a apresentação dos indígenas, da tropa, disso e daquilo. Tá bom, senhor? Tá bom? Tudo isso. E ao final, vários dos diplomatas que ali estavam, inclusive a senhora que representava o Reino Unido, estava sem embaixador, o embaixador não tinha recebido as credenciais ainda. Ela foi conversar com um indígena que estava do meu lado, um senhor já. E ela, com sotaque assim, um português bem arranhado, falou assim, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode, claro. Qual é o seu maior sonho? O que você quer? O que você espera? Ele olhou para a cara dela e falou assim, turismo, dólar. Quer dizer, isso, o Yanomami, que é um dos povos da Amazônia que menos contato tem com os brancos e com as outras culturas. Certamente. Então vejam, meus amigos, a narrativa que se estabeleceu decorre desse conluio
Márcio Bittar, voltando ao tema principal dessa CPI. Esse conluio existente entre acadêmicos, administradores de ONGs, membros dos governos, que ficam se revezando nessas posições. Ora está no governo, ora está na ONG. Sai do ONG, vai para a academia. Sai da academia, volta para o governo, o outro vai para a ONG, vai para o governo. E um pede dinheiro para o outro, que aprova o projeto, que contrata o outro. Aí quando o outro sai do governo, ele volta a ser a consultor da ONG. Aí ele sai da ONG, vai para a academia. É encomendado a ele uma série de textos para dar respaldo à narrativa das ONGs, que por sua vez estão aliadas com os membros do governo. E fica essa ciranda, Esperidião, senador. Um dando respaldo ao outro, um assinando cheque para o outro, um dizendo que só o outro é que tem legitimidade para falar. Exemplo típico é essa teoria do tipping point, que é obra de dois acadêmicos, um faleceu recentemente, não sei se é tão recente assim, mas faleceu acho que no ano passado, que criaram esse ponto de não retorno, tipping point. Eu tive um debate longo com esse senhor, um dos autores. Tem um brasileiro, que é o Carlos Nobre, e tem um americano, que já faleceu, Thomas Lovejoy. Eu estive com o Lovejoy no Woodrow Wilson Center, em Washington. Fizemos um grande debate, estavam os presidentes das principais ONGs americanas, e estava o Lovejoy. E nós fomos debater, num dado momento, eu falei, eu queria que o senhor me explicasse com base em que o senhor decidiu que 25% de desmatamento na Amazônia é o ponto de não retorno. Ele não está dizendo 20. Ele dizia 25. Eu quero que o senhor me explique de onde saiu esse número 25. Bom, um embromation total. Não tinha nada de científico ali. Aquilo era uma teoria totalmente produzida em cima de assumptions, né? Presunção, presume achismos em português. Achismos. Não, a gente pode ser de A a Z. Então nós vamos pôr B. Não, mas peraí. Você não falou que é de A a Z que pode ter aqui? Não, mas é que... Por que é de A a Z e ele põe B? Porque o que interessa para ele é A. Então ele não faz uma média ponderada das possibilidades. É tudo tendencioso. Tudo. Todos os pressupostos do raciocínio do tipping point são coisas imateriais, intangíveis, que têm um alto grau de suposição e que a suposição sempre milita para o lado, sempre pende para o lado mais catastrófico. E por que eles querem isso? É só por uma questão ideológica? Não. É porque graças a esse catatosfrismo todo, é que eles vendem palestra, são chamados internacionalmente para ficar chamando, alertando sobre isso, sobre aquilo. Quanto mais barulho eles fazem, mais dinheiro essa turma ganha. Faz umas baita campanhas internacionais contra isso, contra aquilo, e no final da campanha vê lá, colabore, 1-800 não sei das quantas, para $5 digite 5, para $10 digite 10. É grana. Aqui, recursos internacionais, Márcio, fluem enormemente através dos governos. Não só do governo federal, como dos estaduais também. E fica para o governo federal a obrigação de ficar prestando conta. Quer dizer, estão fazendo filho na barriga dos outros. Nós estamos recebendo dinheiro de fora em projetos que nós não escolhemos, com metas que nós não estabelecemos, para contratar ONGs e grupos e associações e acadêmicos com os quais nem sempre nós concordamos. E se a gente nega, diz, não, se é nessas condições eu não quero. Eles fazem um tremendo escarcéu dizendo, Brasil abre mão de dinheiro para tal coisa. Não, não é que eu abri mão de dinheiro para tal coisa. Você não vem mandar no Brasil. Você não vem aqui fazer filho seu na minha barriga.